Fala aí galera, mais um vídeo meu aqui no canal Vídeo Maneiro. Dessa vez para esclarecer uma questão que ficou meio nebulosa em relação ao meu último vídeo, a minha última aparição aqui no YouTube. Primeiramente gostaria de agradecer aos novos inscritos, muito obrigado Pamela, muito obrigado Jéssica, é uma honra ter vocês aqui comigo. E agora nós somos um exército de 20 seguidores aqui nesse humilde canal. Mais uma vez, muito obrigado. E se tratando especificamente sobre o motivador aqui desse vídeo, o que eu falei foi que o São Raimundo seria o primeiro time amazonense a ter sido campeão de algum torneio, de algum campeonato, de alguma taça, whatever, fora daqui do estado. E alguns torcedores do Rio Negro, o tradicional clube aqui de Manaus, vieram reclamar certos títulos. Seriam eles, em ordem cronológica, a Taça Amazônica de 1928, o Torneio Internacional Guiana Inglesa de 1963 e a Copa Norte de 1973. Então, vamos aos fatos. O primeiro fato, que a gente não tem como discordar, é que o São Raimundo foi campeão das Copas Norte por 3 vezes em 1999, 2000 e 2001. Isso são questões irrefutáveis. Vamos ao primeiro título, então, do Rio Negro. Essa Copa Amazônica, ela é mencionada em alguns sites, inclusive na Federação Amazonense de Futebol. Se você pesquisar pelo verbete Rio Negro na Wikipédia, também vai encontrar um longo artigo onde se fala sobre essa Taça Amazônica de 1928. No entanto, não existe nenhum registro histórico que comprove, que evidencie a sua existência, a sua realização. Não há dados de artilheiro, não há dados de qual cidade sediou, onde se deu os jogos, quem foram os adversários, quanto foi cada partida, quem entrou em campo defendendo as cores do Rio Negro. Então fica um pouco complicado a gente ter esse suposto torneio como um título de um clube. Eu entrei em contato com um importante historiador aqui de Manaus, um cara que inclusive tem um livro sobre os primórdios do futebol aqui em Manaus, e ele me confirmou que em suas pesquisas ele não encontrou nenhuma nota de rodapé, não encontrou nenhuma manchete, nenhum artigo que fosse em nenhum jornal da época. Ele estudou o futebol dos anos 1900 até 1930, então abrange aí o período de 1928 e não tem nenhuma referência a esse torneio. Então aí a gente descarta a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, o Torneio Internacional Guiana Inglesa, ele não é otorgado por nenhuma confederação de esporte, então ele é tido como um torneio amistoso, ou seja, os organizadores convidavam equipes de várias localidades, de vários países, por isso a alcunha internacional, e dentre os confrontos tinha ali um campeão, onde o Rio Negro se sagrou campeão nessa edição de 1963. Nesse caso, há registro histórico, sabe-se que realmente aconteceu, existe o troféu na sede do clube. No entanto, ele tinha caráter amistoso. Dos dados que a gente encontrou, sabe-se inclusive que o Rio Negro ganhou 6 das 7 partidas que foram disputadas naquela ocasião, trazendo o título aqui para o Amazonas. De forma alguma a gente quer desmerecer essa conquista desse tradicional clube amazonense, mas ele tinha caráter amistoso. A Copa Norte, que é o título de campeão do Norte, no caso, que os rionegrinos reclamam, ele era um torneio que era embutido no campeonato nacional, ou seja, no regulamento de pontos corridos, tirava os confrontos de todos os times que pertenciam ao Norte e ao Nordeste, e o melhor colocado tinha o título de campeão do Norte e Nordeste. No caso, o campeão do Norte e Nordeste foi o América de Natal. Ele teve uma pontuação superior nos confrontos diretos com os outros times das regiões, e o Rio Negro ficou em segundo lugar. Como o Rio Negro é do Norte e ele foi o melhor colocado, então tem-se aí esse título de campeão do Norte. No entanto, é um título muito mais simbólico. Ele não consta, como ele não foi um torneio à parte, ele foi um torneio embutido dentro de um outro torneio. Então, dessa forma, a gente tem realmente algumas conquistas anteriores, vários outros times
brasileiros ganharam esse tipo de torneio amistoso, como inclusive o Botafogo ele andou reclamando alguns títulos internacionais, querendo ser tricampeão mundial. Torneios foram realizados ali nos anos 60 e que no caso do Botafogo foram torneios na Venezuela. Esses títulos eles tinham muito mais um ensejo de exibição, era muito mais para demonstrar o futebol, fazer demonstrações do esporte nas cidades onde ocorriam, no caso Caracas, no caso Georgetown, que é a capital da Guiana Inglesa, que sediava o torneio lá de 1963, o qual o Rio Negro foi o campeão. Então, tratando-se de torneios oficiais, de competições oficiais outorgadas por confederações como a CBF, por exemplo, como a FIFA, reconhecidos inclusive por esses órgãos, a gente tem que o São Raimundo foi realmente o primeiro time amazonense a conquistar o título fora daqui do Amazonas, que no caso foram as Copas Norte, que das quatro edições que aconteceram, o São Raimundo chegou em 3 finais. Isso é uma coisa que a gente tem que se vangloriar, foi um feito muito interessante e esse é o meu retorno aos rio-negrinos. Lamento por não ter esses títulos anteriores, né? Eu até gostaria bastante, para mim foi até bastante prazeroso fazer essa pequena pesquisa, mas fica aqui a nossa nota. Muito obrigado se você ficou comigo até o final desse vídeo. Valeu, espero que tenha outros desdobramentos, talvez até mesmo desse tema, para que a gente possa se encontrar de novo. Valeu, muito obrigado.